Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Hoje, uma terça-feira, 16 horas e 54 minutos do dia 24 de julho de 2018. Eu inicio o programa Radar, trazendo aqui as minhas impressões, leitura sobre o mercado, estratégia, sempre tentando ajudar na formação do investidor. Então, eu trago todo dia um pouco da minha metodologia para que nós formemos investidores conscientes, cabeças pensantes, capazes de mudarem o mercado, multiplicarem seu patrimônio ao longo do tempo, sempre com responsabilidade e manejo de risco. Mais 18 pessoas, não chegaremos a 6 mil inscritos aqui no YouTube, aí faremos 10 estudos, né, daquelas ações que vocês pedem em comemoração, normalmente eu faço 5. E também convido a deixarem o like se gostarem do trabalho, isso ajuda no ranking. E também participem ali na área de comentários, pedindo estudos, colocando links pertinentes, comunicando ali comigo, que eu respondo sempre com muito prazer e satisfação. O Seja Bem-vindo à Bolsa, aquele treinamento que eu convido vocês a participarem, que é o primeiro estágio, o primeiro nível do método Top Traders, que agora é gratuito. Você consegue através do banner aqui do canal, ou também no link que eu deixo sempre na descrição do vídeo. Ok, pessoal? É o primeiro passo para quem quiser conhecer a nossa metodologia. O Seja Bem-vindo à Bolsa já tem o meu DNA, era um treinamento que eu fazia no meio da semana anteriormente, né, sempre com turmas cheias, e muita gente que fez esse treinamento hoje opera com sucesso, inclusive alguns trabalham até em bancos, assets e corretoras, ok? Por fim, quem tiver interesse em assinar o Informe Cenário, eu sempre deixo o site ali, o link do toptraders.com.br na descrição do vídeo. Se não, você acessa logo na página inicial, tem aqui o campo para você preencher nome e e-mail, se inscreve, a partir de amanhã já recebe e fica por dentro quando tiver curso, novidade, material gratuito, masterclass, webinário, caso venhamos a fazê-los. Galera, eu começo sempre aqui com as criptomoedas. Nós acertamos aí a virada, né, especialmente do Bitcoin, através de um ombro, cabeça, ombro invertido. A compra está de volta, aparentemente, então vamos aos gráficos para que nós possamos ver aqui aquilo que eles têm para nos dizer. Somente no Bitcoin, do ponto de formação do segundo ombro que nós apontamos, até agora deu aproximadamente 35%. E lembra do que eu falei para vocês, tem que ficar esperto no sábado e no domingo. Muitas vezes a compra está ali. Não é à toa, enquanto alguns dormem, outros estão espertos ali e se aproveitam das oportunidades. Não que tem que trabalhar sábado ou domingo, mas porra, uma ordem, você acompanha. É aquela história que eu falo, pessoal, o método Top Trader, você passa boa parte do tempo fazendo estudo. A colocação da ordem é um detalhe, né? É o que antecede a colocação da ordem que importa, né? Então, qual que foi a nossa história aqui no Bitcoin, né? Ele veio numa tendência de baixa muito forte, né? Nós acompanhamos aqui. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Aí ele fez um fundo duplo sobre a região de 6 mil dólares, tinha sido fundo em fevereiro. Fundo. Então aqui, muita gente já começou a comprar, né? Muita gente que acompanha o canal, que me escreve e tal, porque aqui realmente poderia ser uma compra, aqui no dia 29, né? Então, o que a gente comentou? De uma compra parcial, só que aí ele voltou para formar o segundo ombro, e a gente apontou que ele voltaria para formar o segundo ombro quando ele bateu 6.800 e sentiu essa resistência aqui, ó, formadas pelos dias 18, 19, 20 e 21. Então daria para completar a posição aqui. Você viu que veio certinho, ó. Primeiro ombro 6.108, segundo ombro 6.080. Então, se vale a pena entrar agora, aí já é complicado. Eu acho que para quem carregou a posição, sim, tem um suporte forte, né? Aqui é o 7779, né? Ele fez uma correção no tempo, que eu tinha comentado com vocês, que é normal quando o mercado, dois marobuzus assim, ele corrige no tempo e estica. E aparentemente ele tem alvo aqui em 8.600 dólares, né? Então entrar agora eu já acho complicado, né? Eu acho que de repente o complemento de posição ideal foi aqui. Teve o rompimento do 6.800 também, que seria setup.
e esse próprio movimento de correção no tempo. O Bitcoin Cash, o que a gente tem para falar sobre ele aí? Um camarada mais ousado poderia ter comprado aqui ou aqui, aproximadamente no dia 12. Agora que eu comentei com vocês que esse retorno na média, dificilmente com o Bitcoin subindo, o Bitcoin Cash ficaria de fora. Então, para mim a compra boa foi no 750 aqui, ó. Então eu, na minha visão, uma vez acima dessa resistência em 831, que ele está, ele deve romper aqui o 889, 890 e logo acima testar o 928, 929 aqui. Lembrando o seguinte, pessoal, acima de 889, 890, ele aciona um pivô de alta. Falando um pouco do Ethereum. O Ethereum nós traçamos aí uma linha de tendência. Ele não chegou a tocar, mas existe uma inclinação claramente, francamente altista. No caso do Ethereum, eu acho que ainda é tempo de comprar, porque ele veio aqui numa região de 440 dólares e respeitou, está rompendo médias, então acho que ainda é tempo, está bem pertinho da média ali, oferecendo entrada, né? Aí nós temos aqui o Ripple, né? Não me empolga, sinceramente, eu comentava com vocês, minha preferência é primeiro o Bitcoin, depois o Bitcoin Cash, Ethereum e por último o Ripple, desses ativos que a gente estuda. Mas assim, pessoal, entre a compra e a venda, eu compraria, né? Talvez ele siga o movimento aí, mas as outras moedas digitais têm a minha preferência. Aí falando do petróleo, mudando de alhos para bugalhos, eu tenho aqui o WTI Crude Oil, é uma movimentação complexa. Eu, particularmente, o meu sentimento é que favorece um pouco mais a compra, mas, por exemplo, se eu fosse um trader nesse momento, eu estaria observando ali o petróleo. Por quê? Porque aqui deu uma venda boa, clara, uma venda fácil, e nessa pinça de topo aqui eu teria realizado o meu lucro na venda. O que o petróleo está fazendo agora? Um movimento de contração. Eu nunca gosto de falar se perder aqui vai ali ou se romper aqui vai acolá, mas nesse caso, se perder aqui o 67, ele vem aqui no 64. Se romper aqui o 70, ele vem aqui no 74. Então, na teoria da análise técnica, né, quando você tem um movimento baixista como esse, e aí o mercado contrai, ele vai para baixo, mas não é, eu particularmente não é o meu sentimento em relação ao petróleo, que ele iria para baixo, aí seguindo uma teoria mais básica que nem sempre se concretiza, e quando o movimento ele é contrário, ele pega, como o rompimento falso, por exemplo, ele pega o mercado de surpresa e muitas vezes faz um movimento acelerado. No caso aqui do Brent também deu uma venda fácil aqui em cima. Ele veio no objetivo aqui do topo duplo, veio buscar um suporte aqui em região de 71, não chegou a tocar, bateu 71,26 e tem uma inclinação mais altista, né? Então aquela história, a perda aqui do 71,26 poderia trazer até ele a 67, seria possível, enquanto o rompimento da máxima de ontem a 74,47 levaria a média junto e colocaria o Brent Crude Oil, que é o petróleo negociado em Londres, na ICE. Eu tenho alguns alunos que negociam na ICE, não só petróleo, como outras mercadorias que eu treinei. E operam muito bem, dizem eles para mim que é o contrato mais negociado no mundo. Aproveitando aqui o TradingView, falar um pouco do EWZ. Hoje um pregão de alta, 2,55. Nós tínhamos um objetivo traçado até 31 de julho, que é este aqui, né? 36,58, hoje tocou 36,43, praticamente o objetivo que nós traçamos. Isso aqui embaixo, ó, quando o mercado fez esse padrão aqui de mulher grávida de fundo. Lembra que eu falei para vocês que
que esse padrão raramente falha, né? Você tem aqui o corpo da mãe, o bebê, incluso aqui dentro do espaço do corpo da mãe. Isso daqui revela o nascimento de uma nova tendência. Então, foi uma projeção em V, uma figura simétrica em formato V. Esse era o alvo até dia 31, praticamente dia 24 bateu, amanhã deve bater aqui. Aqui vai ter briga. Tem boca de gap, mercado distante de média com gap, mas a maré, pelo menos por enquanto, está para cima. E fico muito feliz, muito honrado com alguns alunos aí que operam no exterior, compraram EWZ, falaram que o estudo ajudou. É técnica, pessoal. Então fico muito feliz. A operação é importante, mas lembrem-se sempre que o principal é o aprendizado. A minha ideia é formar investidores, não criar pessoas dependentes dos meus estudos, né? Então todos são muito bem-vindos, mas a ideia é não se coloque na zona de conforto. Então estude, batalhe, discuta, vamos debater, mas pense que você tem que se formar como investidor para ter as suas próprias decisões e futuramente acompanhar o meu trabalho e utilizá-lo somente para balizamento. Essa é a ideia. Sempre a ideia educacional principal. China, sinais de estímulos econômicos levaram o índice de Xangai a subir 1,61, índice DAX 1,12. Então é mais uma diferença que eu tenho em relação aos profissionais de mercado. Os profissionais de mercado, como eles são muito vaidosos, arrogantes, petulantes em geral, eles gostam de criar pessoas dependentes, gostam de falar difícil em linguagem técnica. Eu sou completamente o oposto. A gente tenta falar de uma forma simplificada, transparente e levar conteúdo de valor para que você seja independente dentro da sua formação como investidor de renda variável. Essa é a minha filosofia. Falando em aprendizado, pessoal, tem um padrão raro na análise técnica envolvendo o candlesticks, que é uma das máximas da minha metodologia, que são os 3 soldados brancos. É quando eu tenho 3 marobuzus em seguida. Isso daqui geralmente é um movimento que mostra muita força, né? Nós temos um pivô de alta, né? Uma vez que o marobuzu do dia 12 foi rompido, rompimento de média. Então temos aqui a Bolsa de Xangai com a compra mostrando convicção. No caso do índice DAX, né, a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, inclusive, para quem não sabe, o nosso mercado aqui no Brasil, o novo mercado da antiga Bovespa, depois BMF Bovespa e agora B3, foi inspirado no Newark Market alemão, no novo mercado, que foi onde eu comecei a minha trajetória na Bolsa, né? Eu ainda era estudante e eu fui para lá fazer treinamento. Fui ao interior da Alemanha, passei por Frankfurt também, e ali a minha história na renda variável começou. Foi ali que eu descobri a Bolsa, aí eu me interessei, eu tinha lido alguma coisa num livro do Pai Rico, Pai Pobre também, ele falava algo interessante, que enquanto muita gente reclamava do preço dos combustíveis, ele tinha ações do setor e estava ganhando uma bolada, aquela coisa e tal. E isso daí me marcou e foi onde a minha história começou. Foi em Frankfurt, na Alemanha, no ano de 2001. E eu fui colocar minha primeira boleta um ano depois, porque eu fui estudando, eu me preparei primeiro. Naquela época era mais difícil, tinha que importar livros, comprar material em inglês ou outras línguas, né? E como eu sou fluente em inglês e espanhol, eu tive essa facilidade, mas demorei um ano para colocar minha primeira boleta. Fiz treinamento com o pessoal da War na época, professor Eduardo Matsura, Márcio Noronha, fiz curso com Baster na época, né? Então, sou muito grato aos professores. E depois fiz curso também com o pessoal da... Tinha o canal Jovem da Bolsa, que era muito bom. Fui aluno da Leandro Stormer, com o Leandro Stormer como professores, mas isso 3 anos depois. Quando eu estava me preparando para sair da indústria e adentrar o mercado de renda variável de forma, pelo menos, semi-profissional. Eu quis ser profissional, acabei montando a Top Traders, investindo no mercado imobiliário de estética voltada ao público feminino, porque eu não acredito que o camarada possa ser somente trader, que ele possa viver simplesmente de operações em bolsa. Da mesma forma que eu não gosto do day trade, eu não me convenço que a profissão da pessoa é somente ser trader. Eu não consigo... Eu tentei, comigo não deu certo, muita gente que eu conheço, quando é utilizado para complemento de renda, para uma renda extra, para planejamento futuro, aí eu tenho talvez centenas, mas boas dezenas de casos que deram certo.
Bolsa de Frankfurt veio na média, circundou a média, hoje mostrando força, deixando a média de 21 para trás. O ponto alto seria o rompimento da máxima do dia 18 aqui, podendo trazer até com certa facilidade em meados de agosto a 13.175. Tem este gap e este gap para facilitar essa movimentação. Ok? Então vamos aqui ao mercado doméstico, falar um pouco do Ibov. Pessoal, o Ibov está fechando agora. Então eu vou falar aqui do índice futuro, né? Do índice futuro, da posição dos estrangeiros no futuro. O que acontece com o Ibov aqui? Existem ações, por exemplo, você pega aqui Ambev, 17,9 foi o último negócio. Só que você pega ações, por exemplo, como o BRF, por exemplo, BBSE3, você pega a GGBR4 que ainda estão no leilão de fechamento. E algumas ações fechando na máxima, inclusive, ó, BRML3, Fibria, Sabesp, Via Varejo aqui voando. Então, eu vou falar aqui um pouco da posição dos estrangeiros no índice, falo um pouco de como é que eles estão no mercado à vista e a gente vai para o Ibovespa já pegando ali com a maior parte dos ativos fechados. No caso do índice futuro, ontem os estrangeiros trabalharam na venda, diminuindo de 103.739 para 102.622, mas estão mantendo um saldo legal ainda na compra. E vamos ver como é que eles estão até o dia 20, né? Infelizmente eu não tenho as informações de ontem, a Bovespa oferece com um dia de atraso. Então, eu até recebi de alguns alunos falando para colocar uma planilha de Excel para fazer esse cálculo, mas justamente, pessoal, a ideia do canal justamente é a gente fazer as coisas juntos, né? Eu agradeço o pessoal que comentou, é a mesma coisa de você ir num local que faz alguma coisa de forma artesanal e você sugerir para essa pessoa para que ela faça de forma automática, mas eu respeito e agradeço da mesma forma. Então tá ali 68269, é aqui que eu utilizo para ver o saldo estrangeiro no mercado à vista, né? Então a essência do canal justamente ela é educativo, né? Então 454 694. Então nós temos um saldo positivo de 4.815.136.000 até segunda. Ok? Então os estrangeiros comprando aí, acelerando na ponta compradora. Enquanto o... Não, acho que é isso aí. Os recados, depois eu falo do último recado. Vamos lá para o gráfico então. O Ibovespa já está fechando. O Ibovespa, todo mundo sabe que a gente entendeu essa movimentação de dezembro e um pedaço de novembro como esse movimento visto agora em junho. Nós acertamos quando tudo estava do contra, política, economia externa, guerra comercial Estados Unidos-China, fluxo cambial negativo, estrangeiros vendendo mercado à vista. Nós identificamos essa movimentação aqui. Houve um pivô acima de 72.620, o mercado subiu, corrigiu no tempo, respeitou média e subiu. Ele corrigiu no tempo de novo, ó, aqui nos dias 18 e 19, sendo dia 19 no intraday. E aqui a gente identificou uma possível semelhança entre este movimento entre final de maio e começo de junho e esse movimento agora de julho. Aparentemente a nossa leitura faz sentido. Ontem foi uma queda com baixíssimo volume e hoje uma alta importante, né? Uma alta de 1,49. Eu acho que quando algumas ações fecharem aqui, essa alta vai ser um pouquinho maior. Já estão praticamente fechadas, né? E é isso aí, pessoal. Deixou para trás o ponto que eu havia comentado no informe cenário, que é 78.520, afastando pelo menos temporariamente um fantasma de um possível topo duplo, né? Sempre tem uma possibilidade negativa e outra positiva, isso sempre ocorre, então. Deixou a máxima de ontem para trás e fechou acima de 78.890, que é o ponto que gerou a grande queda que nós vimos em junho, né? Então, algo altamente importante, que ele teria pela frente agora o benchmark, o Ibovespa. Ele teria aqui o 79.490, foi a máxima da semana passada, e depois 79.690, que é o fundo aqui de fevereiro. Ok?
Então, esses são os desafios do Ibovespa. Falando um pouco aqui do BOVA11, nós identificamos uma semelhança também entre o mês de dezembro e agora o mês de junho. Inclusive, deu para traçar um triângulo muito parecido. Ele tem subido, corrigido no tempo. Traçamos aqui a semelhança também, através desse círculo em marrom. E é interessante que no dia que houve este gap aqui, o volume foi muito alto, que abre aí possibilidade de ter sido realmente um gap de fuga, né? Gaps é um dos assuntos que a gente aborda bastante na imersão. Então hoje ele rompeu este topo, 76,16, que foi a máxima aqui do dia 5 de junho. Deixou para trás também esse último topo a 75,80 e tem tudo para romper 76,96, que para mim seria o ponto alto aqui, entrando no território onde reforça a compra. Falemos então do dólar. Hoje os meus alunos perguntaram: professor, o dólar é venda? Pessoal, o dólar aparentemente é venda, só que nós estamos concentrados em índice, moedas digitais, concentrados na carteira de ações. Algumas ações talvez a gente faça trocas logo, algumas chegando em objetivo, outras dando oportunidade, então valeria a pena trocar. Então, por exemplo, aqui, né, a venda boa foi nesse dia. Ontem o mercado fez um pullback numa tríplice resistência formada pelo fundo a 3.802 e 500. Pela média de 5 e pela LTA, sentiu, deixou sombras inferior e hoje está caindo. O alvo provável aqui é 3.700. Seria essa região de fundo aqui. Não. O índice eu vou deixar para depois, que ele está negociando, às vezes muda ali as cotações. Então a gente falou das criptomoedas, DAX, Xangai, demos os recados, falamos de fluxo, Ibovespa, BOVA11, dólar. Então vamos agora para os destaques do dia. Antes os destaques, bolsas americanas. Então aqui eu tenho o Dow Jones, um pregão de alta. Para muita gente é uma surpresa, para nós não, pessoal, porque nós temos esse círculo em vermelho que mostra uma simetria no Dow Jones. Qual que é o alvo aqui? Eu vou até marcar. 25.400. Né? Para quem é mais detalhista, 25.402. Então, vamos colocar 25.400 aqui para arredondar. É a minha visão de alvo ainda para julho. Nós acertamos praticamente todos os alvos do Ibovespa, dos bancos, acertamos do EWZ. Amanhã deve bater, tá, a centavos do alvo. Só falta do Dow Jones, daí a gente acerta 100% aí dos estudos do mês. O Dow Jones acima de 25.215, nós temos um pivô de alta, né, e continua sua trajetória aí altista. No caso do S&P, ele mostra mais força que o Dow Jones. Nós tivemos, nas últimas 4 sessões, uma correção no tempo, mas que respeitou o topo anterior em 2.802 e também a média de 5. Segue aí altista, né? E no caso do índice de tecnologia Nasdaq, né? Nasdaq batendo máxima histórica direto. Hoje, deixa eu até ver um negócio aqui. Porque o índice Nasdaq não está marcando para mim ali a oscilação no dia, né? Índice Nasdaq fechou estável, ó. Estável. Então, ela chegou a bater a máxima histórica intraday, mas devolveu, respeitou média de 21. Acho que o movimento dentro da... Ó, como aquela simetria em V do Dow Jones, como no Nasdaq, já foi cumprida. Então, talvez um descanso aqui para aproximação de média, mas nada que mude a trajetória em princípio. Então vamos aos destaques do dia. Pessoal, um dos destaques do dia tem que ser via varejo, né? A gente falou em compra aqui, a gente pegou lá na raiz da via varejo, né? Então vamos comentar aqui, sem dúvida nenhuma. E a outra ação que eu vou abordar aqui é a CSN, né?
A Vale teve seu grau elevado pela Moody's para Investment Grade, acabou contaminando positivamente o setor. Então vou fazer esses dois ativos. Então a Via Varejo, assim, todo mundo manda elogios, congratula, aí dá os parabéns, apoia, pela chamada que eu fiz que os bancos estavam gritando compra, eles praticamente pulavam da tela pedindo para você comprar. Só que a operação que a gente adiantou aqui mais técnica de todas, mais técnica até que o índice, que foi de 69 a 80 mil pontos, e a gente bateu lá no dia certinho, no dia 20, a mais técnica de todas foi Via Varejo. Eu comprei, não comprei porque não tinha caixa, pessoal, mas teria comprado. Porque o ativo que tem qualidade saiu de 33 e veio a 16. Né? Ele caiu 50%. Então você está comprando uma ação que em abril valia o dobro. Aí nós tivemos aqui um engolfo e rompimento falso de 17,87. Camarada mais ousado, ele teria comprado aqui no dia 12. Quem é mais conservador, teria comprado no dia 17. Este candle de hoje, lembrando que a gente está em temporada de balanços, né? Tem muito volume, então ainda tem espaço para ela subir. Né? Ainda há espaço para subir, sim. Falando de CSNA3, mais um dos destaques, subindo 6,35. Geralmente um dos setores mais fáceis de operar em siderurgia não é o caso no momento, né? Por causa da guerra comercial, vários fatores internos aqui também. Ela tem uma figura que parece aquele foguete de alta que eu falei outro dia para vocês, que é um ombro, cabeça, ombro invertido, meio escondido aqui. Essa alta de hoje me faz acreditar que nós possamos ter um gap aqui de fuga e que a CSN possa buscar dentro de uma semana a região de 9,45. É a impressão que eu tenho. Ok? Mas, por exemplo, é uma prioridade minha, aquele ativo que eu fico, nossa, querendo comprar, se entrasse o dinheiro na conta hoje eu remeteria ela, sendo sincero, não. Como é um dos pedidos aqui do YouTube, eu já vou fazer aqui dando sequência. O primeiro pedido do YouTube é Gerdau. Por exemplo, eu prefiro Gerdau, só que aí Gerdau, pessoal, também eu não acho que é um momento ótimo de comprar. Porque a compra de Gerdau foi um caso parecido com Via Varejo, foi aqui, ó. Ela respeitou uma região de fundo que tinha sido fundo em janeiro, fevereiro, duas vezes, que é a região de 13,50, 13,30 aqui. Quando ela rompeu aqui o 13,87, ela deu compra, então para mim está esticado. Eu acho que tem setores mais descontados, então eu teria comprado Gerdau aqui embaixo para me expor a siderurgia. Né? Então não sei se é um setor tão interessante. Até acredito que possa subir, mas eu acho que tem setores menos arriscados no momento, mais próximos de média, mais descontados, assim, mas é uma questão muito pessoal. Né? Ok? Então, o primeiro pedido, como eu comentei aí, é Gerdau. Ok? Então, essa que é a minha visão. O segundo pedido é Vulc 3. Ontem eu me enganei, eu falei que hoje era Vulc 3, Petro 3, Goal 4, na verdade era Gerdau 4, mas eu faço Goal também, ok? Não tem problema. Aqui a gente não tem preguiça de trabalhar, estamos sempre dispostos. O caso da Vulc, pessoal, negociando com forte volume, ó, um volume de 25 milhões, né? O volume médio é bem mais baixo, né? O volume médio está aqui perto de 6,5. Só que tem essa LTB que tem atuado como resistência. É uma questão de observar. Tem uma liquidez razoável e daí sinal de fundo ainda não confirmado, médias ainda não cruzaram. Aí falar de Petro 3, que é mais um dos pedidos. Petro 3, pessoal, é aquela história da Petro 4, né? Da mesma forma que eu acho aqui, Petro 3 é um pedido especial do Paulo, que sempre acompanha aí o canal. Então, por exemplo, na Petro 4, o nosso alvo para julho, quando ela estava aqui embaixo, no dia 19 que fez esse engolfo, era até o dia 31, 21 e 27. Eu acho que vai bater. Ela tem uma resistência intermediária aqui, ó, 19,97. Eu acho que vale até a pena marcar.
Então seria pegar mais ou menos e ver alguma coisa proporcional na Petro 3. Né? Ver alguma coisa aqui proporcional na Petro 3, né? Então colocar ela ali, ó, Petro 3. Seria pegar a data, né? Acho que é o que faz mais sentido aqui. Então, Petro 4, o objetivo seria alcançado no dia... Foi o topo do dia 25/5. Pegar a 4 aqui. Não, aí que tá, né? No dia 25/5, na 3, aqui, na 4 ao 21/27, a gente olha na 3. No dia 25, então o objetivo seria 24/41. Ok? Eu acho que bate? Eu acho que bate. Pode chegar... Depende se não bater milimetricamente, pode chegar próximo. Né? Eu acho possível. Uma possibilidade aí, tá? Em tendência e tal. Ok? Aí falar da Goal, então. Então, da mesma forma que eu abordei Gerdau, pessoal, Goal foi uma ação que, inclusive, nós... Depois fica faltando BR Foods e Ecor 3 para hoje. Então, por exemplo, às vezes o aluno ele espera, né, aquela compra técnica. Né? Então, por exemplo, mais técnico que esse engolfo aqui acompanhado de forte volume, né, depois de uma queda de uns 1/3 do valor do ativo, praticamente, impossível. Agora, aquele camarada mais conservador, ele poderia comprar o rompimento de baixo para cima, é claro, de 6,58, em conjunto com a formação do pivô aqui a R$ 6,66, ou o próprio cruzamento de média aqui. Agora, comprar aqui está no alvo, aqui perto dos 8. Então, não compraria, particularmente. Né? Eu acho que a compra ótima já foi. É a minha opinião. Pelo menos nesse ativo. Aí BR Foods e Ecor 3. Só o JHSF aparecendo aqui, subindo mais um pouquinho hoje. Eu não vou estudar a ação, mas olha, pessoal, que interessante. A JHSF que a gente está estudando, né? O volume está aumentando, ó. Hoje 3 milhões e ela está subindo aos pouquinhos, 1,74. O ponto-chave para ela aqui seria 1,29. Acima desse ponto ela entra em território comprador. Aí falando da BR Foods e Ecor. BRFS 3. É uma ação que está subindo devagar. Ela tem aqui uma linha de tendência de baixa. Se ela romper, ela entra assim em território comprador. O primeiro desafio é o 23,75, que é a máxima aqui do dia 10/7. Tá com cara aqui que vai para cima. Mas é um ativo de risco, todos nós sabemos. Aí falar de Ecor 3. Aí vai aparecer a JHSF de novo aí. Tá viva. A Ecor 3 é uma ação que eu julgo interessante. Não sei se estaria na minha lista hoje, se eu pudesse comprar mais alguns ativos para a carteira. Mas eu acho que ela pode subir até mesmo por inércia, porque a gente tem fluxo. Ó. Não é uma ação que me empolga a configuração gráfica, mas eu acho que pode subir aí no embalo. Quem tem a ação, não vejo motivo para se desfazer, por exemplo. Mas não é, por exemplo, aquela ação empolgante, como algumas que a gente cita aí no dia a dia. Então, 8,40 é um ponto de suporte, foi perdido. Eu acho que pode trazer ela nos 8 aqui. E aqui seria uma compra mais descontada. Lembrando que ela tem esse gap aqui, mas ele parece ser de fuga, porque teve volume e tal. Então é aquela história, pessoal. Entre a compra e a venda eu compraria, mas não é nada que eu fale, nossa, que empolgante assim. Aí falemos de Vale. Teve seu rating elevado. Vale é Vale, né, pessoal? Ela rompeu aqui essa linha de tendência. Eu até comentei com vocês que eu não acreditava nesse rompimento. Aí ontem ela reagiu. Isso daqui é um arame de fundo. Apesar que o movimento é muito curto, né? Perde muita força do padrão. Mas assim, esse gap com grande volume pode ser um gap de fuga.
ela teria que ficar acima aqui do 51,67 de preferência, para que ela mostre aí uma tendência, né, de manter aí um viés comprador, alguma coisa nesse sentido, né? É uma ação que eu no momento não é a minha grande preferência, assim, sendo sincero. Ela tem a região aqui de 51,10 como suporte, eu não duvidaria que ela descesse aqui para testá-lo aqui 51,10, 51 reais, ou até a própria linha azul novamente. No caso de Banco do Brasil, eu acho que pelo que o mercado subiu hoje, ela subiu pouco, mas está subindo, tá? É uma alta arrastada com baixo volume de novo. Esse gap parece ser de fuga, eu acho que passo a passo ela vai subindo, correções na minha visão seriam oportunidades. Aí nós temos Bradesco, né, um pouco mais forte, né? Esse gap mantém-se aberto, ela se mantém acima aqui também, que é desejável, de 30 e 18, para não dar ideia de violação de topo anterior e descer para fechar esse gap ou vir na média. E é isso, uma alta dentro do movimento prévio aqui comprador, sem alterações da leitura para o papel. Quedas, oportunidade, tendência de alta. E no caso de YouTube, no meu entendimento, na minha interpretação, fazendo uma correção no tempo, YouTube quer fechar esse gap, né? O gap fecha a 45, ontem ela bateu 45,25, hoje ela foi a 45,12. Lembrando que nós temos o 44,97, que é este topo aqui de junho que gerou a queda como suporte, e também o 45,14 que ela buscou hoje, que é o topo aqui do dia 17. Correções, oportunidades, inclinação francamente altista. Antes de falar da leitura do índice, pessoal, faltou um último recado, que é da imersão. A imersão técnica ela vai ocorrer nos dias 4 e 5 de fevereiro. São os pregões online, ao vivo, onde você opera comigo, monta a carteira comigo, opera índice, opera dólar, se tiver oportunidade de fundo imobiliário, criptomoedas, vamos fazê-lo. Isso de forma organizada, depois no final do dia eu mando um resumo de tudo aquilo que foi feito, até para o pessoal que não viu o dia inteiro, para quem viu também ter as coisas mais organizadas. Para quem não puder assistir o dia todo, não é justificativa para não participar, uma vez que fica gravado por um ano. Então é a tua chance de subir para o próximo nível. Para quem é intermediário e avançado, já são os pré-requisitos para fazer a imersão. Para quem é iniciante, faz o Seja Bem-vindo à Bolsa gratuito, aí você está preparado para a imersão. No dia que o evento for lançado, que o curso for lançado, somente a pré-lista vai poder comprar. Por quê? Porque eu acho que a pré-lista vai preencher todas as vagas. Então no primeiro dia, a minha palavra só abre para a pré-lista. Restando vagas, a gente abre para o mercado a partir do dia seguinte. Então, entrando na pré-lista, você tem certeza de matrícula, desconto de primeiro lote, bônus e vantagens exclusivas. Só fazer a reserva, não paga nada. Então, operações em tempos reais, vou mostrar as estratégias de sucesso. O que eu garanto que vocês vão ganhar? 30 dias de cartezinha, 2 semanas no meu grupo. Tendo acesso a tudo aquilo que eu faço, compartilhado. Mas vai ter mais presente. Então aguardem aí que vocês vão gostar. Só entrar na pré-lista aqui e fazer inscrição. Deve ser o último curso do ano, pessoal, ok? Falando um pouco do índice futuro. Um movimento altista, 1,81. Nós temos aqui um gap. A máxima de ontem, 78,865. A mínima de hoje, 78,945. É um gap. A gente pode até marcá-lo aqui. Professor, vai ser fechado? Se for, eu acho que é uma oportunidade, mas eu acho difícil que seja. Mas se for, é oportunidade na minha visão, né? O mercado está deixando para trás aqui um fantasma de um topo duplo, uma vez que ele está acima de 78,890. Ok? Eu sempre fico esperto com essas possibilidades. E ele chegou a testar no intraday o 79,685, que foi o ponto que gerou a queda de junho. Então esse é o primeiro desafio, a primeira barreira a ser vencida. E depois qual que é a segunda? A máxima da semana passada. Deve ter um monte de stop de vendido aqui acima, que é o 80,335. Então rompendo 80,335, projetaria uma busca por 81,650. Ok? E lembrando, pessoal, que nos dias da imersão 4 e 5 não vai ter radar e não vai ter cenário.
Por quê? Eu vou fazer de estúdios diferentes, onde eu faço cada um deles, e também não dá tempo, eu tenho que dedicar a turma, afinal serão os alunos pagantes aí que vão prestigiar o nosso trabalho, e eu tenho que orientar o meu grupo de manhã, responder e-mails, aí depois do treinamento eu tenho que fazer o resumo do dia, então dias 4 e 5 não tem, só que nos dias 3, depois no dia 6 volta normalmente. Olhando 60 minutos aqui do índice, nós temos uma linha de tendência que eu tracei ontem. A gente pode considerar que o mercado praticamente a buscou e respeitou a retração de 50% de Fibonacci. Hoje abriu em gap, fez um movimento curto aqui, mas movimentos curtos de contração depois de gap, geralmente o mercado vai na direção do gap, e para isso bastaria romper os 79.790, que foi a máxima de hoje, e deve levar o 80.335 junto. Ok, pessoal, então, só para a gente não perder o hábito aí, para mim hoje o mercado fecha 79.510. Esse é o meu palpite aí. Então é isso, eu vou deixar a descrição aqui no vídeo para vocês entrarem na pré-lista, reservarem a vaga para imersão. Vou deixar também para o Seja Bem-vindo à Bolsa, que é o nosso treinamento gratuito. Até prepara quem ainda não tem tanta experiência para imersão. Vou deixar aqui o site da Top Traders, que você já cai na página para assinar o cenário. Informa que eu distribuo de manhã. Se inscreva no canal, participe ali da área de comentários, compartilhe o vídeo e, se possível, deixe o seu like, isso ajuda na nossa missão. Saúde e paz a todos, pessoal. Seguimos juntos e que possamos estar amanhã no radar, estudando, falando de mercado, tentando crescer e aprendermos juntos. Valeu, bons estudos.